Bom dia pessoal. Hoje nós vamos falar aqui sobre as atitudes de Salomão, segundo Deus abençoou ele, deu sabedoria, deu riqueza, deu condições, mas ele quis resolver do jeito dele, na direção dele. Ele quis mostrar que a sabedoria que Deus deu para ele, e ele foi na direção errada de conquistar. Primeiro vamos entender aqui a situação de Salomão, como Deus se agradou dele, e o final é trágico. Salomão, 1 Reis 3:3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era alto maior, quer dizer, ele mais sacrifício, queria sacrificar ali mais para Deus, né? E ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Então naquele tempo que era oferecido o quê? Ao Deus em espírito e verdade era oferecido o quê? Um sacrifício. Era oferecido a condição ali, né, para invocar Deus. É uma prova de fé, né, que não se faz mais. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Olha a situação. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Quer dizer, Deus deu a oportunidade para ele. O que ele fez? O que ele pediu que tanto agradou a Deus em extremo? Olha a situação. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Quer dizer, ele se reconheceu ali. Deus, olha só a situação, como ele, por a pessoa ser humilde, a pessoa se humilhar, a pessoa diante de Deus, não diante dos homens. Não ficar se humilhando diante dos homens para pedir condições, isso, aquilo, outro. Não, mas diante de Deus, hein? Meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Olha, teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração. Olha só o que ele pediu para Deus. Olha, você vai entender. Compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente, quer dizer, antecipadamente, discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras, olha só o que aconteceu no coração de Deus, com Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Deus fica olhando para a criação dele, a natureza humana, e fica esperando um comportamento dela, porque em nós está o livre-arbítrio, nós decidimos. Então nós temos aquilo que nós manifestamos dentro de nós, as nossas intenções. Deus olha, ele esquadrinha os pensamentos. Você lê em Salmo 139, que ele sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso pensamento, o nosso andar, ele sabe o que se passa. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não me pedisse longevidade, quer dizer, viver muitos anos, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Quer dizer, a maioria das pessoas que tem uma oportunidade dessa vai pedir o quê? Vai pedir riqueza, vai pedir abundância, vai se justificar em cima de tudo isso aí. Olha só, por ele ter pedido isso daí.
Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Olha só, já passou para aí, olha só, para aí não. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos. Está aí, ó. Olha só. E os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongaria os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Ofereceu holocausto, apresentou ofertas passivas e deu banquete a todos os seus servos. Então a caminhada que foi daí, Salomão, para ele adquirir toda a riqueza, já com a sabedoria de Deus, isso aí, a ação do diabo na cabeça de Salomão já aí, com toda, o diabo viu Salomão recebendo a bênção, todas as condições, e propôs, deu uma opinião, deu uma direção, deu um norte para Salomão. O que? Ele tinha que casar com as mulheres do povo de Deus, e Deus ia fazer ele prosperar, fazer rico, porque era uma promessa de Deus. Mas ele tentou dar o jeito dele, ele tentou ir pelo caminho dele, ele tentou ir pelaquela voz que foi na cabeça dele, em que eu vou casar com as mulheres para me comercializar e prosperar e ter essa riqueza que Deus falou. Deus não mandou você fazer alguma coisa, Deus não mandou você dar um jeito, Deus não mandou você fazer do teu jeito e na direção errada. Qual direção? Ele tinha que casar com as mulheres de Israel, a mulher do povo de Deus. O que ele foi? Ele foi casar com as princesas dos povos idólatras. Ele casou com 700 e 300 concubinas, todas de outro povo, nenhuma do povo de Deus, nenhuma mulher para ele. Não. Então, porque o diabo colocou na cabeça dele que ele ia arrumar as princesas, ia se aliar aos outros povos, diz que ia ter paz, né? Ele foi arrumar a paz do jeito dele, não a paz você se manter no seu lugar e não indo tomar atitude errada, não indo fazer do jeito errado. Não adianta você prosperar do jeito errado, não adianta você querer ter paz do jeito errado, não adianta você querer ter paz e mandar matar, ter isso, né? Você adquirir prosperidade e você lubrificar, enganar os outros, né? Então isso não é ter paz, isso não é você, o seu jeito, tem que ser do jeito de Deus, tem que esperar do jeito de Deus. Assim também como Rebeca tentou arrumar a vida de Jacó, que o maior ia servir o menor. Então ela tentou roubar a bênção, levou a enganar o filho, a mentir. Então Rebeca foi resolver do jeito errado. Isaac foi resolver do jeito errado, porque Deus falou que o menor ia governar sobre o maior, mas ele não aceitou. Ele falou: o primogênito é Esaú e ele tem que reinar. E por ele fazer isso, Rebeca tentou resolver a situação do jeito errado, e foi assim uma bola de neve. Como Davi, ele quis uma mulher do povo de Deus, mas quis a mulher do seu próximo, do seu comandante. Então ele foi resolver do jeito errado, aí não deu certo, ela ficou grávida, adulterou, aí ele foi resolver isso aí, não deu certo, né? Tentou um plano diabólico, o cara se deitar com a mulher dele, falar que o filho era dele, e depois mandou matar. Deus não permitiu que isso acontecesse, e ele foi resolver, mandou matar ele e a guarnição todinha do exército que tem. Quer dizer, foi resolver do jeito errado, assim como Salomão. Salomão, ele foi o quê? Foi resolver do jeito errado, foi querer comercializar, casando com as princesas dos povos pagãos, povos que sacrificam filhos, sacrificam crianças, sacrificam gente, serve a Deus de dragão, de monstro, bicho, animal, povos como o Egito, né? Que adora o Deus sapo, Deus rã, Deus aqui, Deus de todo tipo. Como na Índia, fosse fazer aliança com, eu quero comercializar com a Índia, por exemplo, se fosse hoje, lá tem bilhões
de ídolos, de estátua, adora rato, adora isso, aquilo outro. Ah, vou fazer aliança, então vou casar com a princesa da Índia, da África, daí, da onde for, daqueles povos que sejam pagão, o que for. Então ele tentou o que? Ganhar, comercializar, negociar, dar o jeito dele. Ele foi induzido por aquela voz que estava na cabeça dele. Mas a bênção de Deus é do jeito reto, o jeito ali da direção justo. Sim, assim como Sansão, a mesma coisa, deu todas as mulheres que ele podia casar com qualquer uma do povo de Deus, mas ele queria as mulheres do povo mundano, pessoas perturbadas, pessoas viciadas, pessoas que praticam todo tipo de idolatria, de sacrifício a demônios, servem a demônios, né? Então é a mesma coisa que a pessoa hoje, se fosse assim, ela se afeiçoar a pessoa que serve aos demônios, pratica macumbaria, feitiçaria, pratica magia negra, idolatria, as pessoas que é de Deus e ficam procurando gente assim, não arrumei, vai essa mesmo, pensando que vai mudar a cabeça da pessoa, e ela arrumou o que? Desgraça, sofrimento, angústia, perdição, que o diabo vai atormentá-la, vai oprimi-la. Quase impossível uma pessoa se converter que está servindo ao diabo, servindo à idolatria. Tanto Salomão fez isso, que veio a situação, que ele acabou que com o tempo fraquejando, porque toda aquela prosperidade foi adquirida fazendo aliança do jeito errado com povos pagãos, trazendo para dentro de Israel, trazendo dentro do povo de Deus, ou como se fosse dentro da igreja, trazendo pessoas para dentro da sua família, pessoas perturbadas, pessoas que tem ali, que não serve a Deus. A pessoa só tem o quê? O coração dela, a mente dela é aberto para o mal, ela sempre está aberto para o mal fazer o que quer, pensar, colocar qualquer pensamento, qualquer desejo, qualquer surto, qualquer traição, qualquer desejo, qualquer vício de ir para o caminho errado. Então Salomão, o final da história é que ele se entregou à idolatria, se entregou a tudo isso, se entregou ao sofrimento, à perdição, se entregou a perder tudo, tanto que Deus falou assim, não a decepção de Deus, mas ele falou que não tomaria nada de Salomão enquanto ele estava vivo, porque foi uma bênção que Deus deu. Ele falou, mas quando ele morresse, tudo seria dissipado como um sopro, uma poeira, tudo, perdeu tudo, o reinado, toda a riqueza, tudo que veio contra ele, tudo já veio contra ele. Os filhos se levantou, todos os filhos, todos eles ficaram perturbados, se tornaram perversos, matadores, né? Nunca teve paz mais em Israel, no povo de Deus, por causa de Salomão. Salomão serviu aos deuses, aos deuses de cada um daquelas mulheres lá. Se ele está com Deus, é só lá, é um assunto que vem, tanto que a Bíblia não fala, tanto que no livro de dos Evangelhos, fala assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio do campo. Aí fala, porque nem Salomão se vestiu, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio do campo. Dá um exemplo, por quê? Porque representa o lírio do campo, ele tem uma palavra dentro dele que obedece, cresce e desenvolve ali, mas Salomão que teve a palavra de Deus e desobedeceu o mandamento, por isso que ele se murchou e se lançou na perdição. Então eu vou fazer uma oração para você que entendeu essa palavra, sirva para você não tentar fazer do teu jeito, não tentar fazer, espera a bênção de Deus, não aceite o suborno, não aceite o jeito errado, né? Como eu tive já na estrada com pessoas, fazendo mudança de pessoas, e tinha um probleminha de pneu ali, e o cara queria aprender, o guarda queria aprender, e o outro queria que eu subornasse o guarda. Eu não aceitei. No final, o cara pressionou tanto, aí ele me liberou e deixou eu ir, né? Mesmo sem eu dar suborno, sem nada, mas por causa da misericórdia de Deus, porque ele viu que eu estava na humildade, que estava ali. Eu falei para ele que eu estava trabalhando para me pagar os documentos do carro, né, que estava atrasado, e eu precisava daquele dinheiro para arrumar os documentos. É por isso que eu fui fazer o trabalho.
né? Então ele teve compaixão e ali Deus usou e me abençoou. Então é assim, se você for do jeito errado, tentar resolver, você vai dobrar, vai complicar, você vai ser provado. Para você vai, se você engana, se você trai, se você mente, se você tenta do jeito errado. Então não faça isso. Deus, em nome de Jesus, eu junto com essa pessoa orando por ela, meu Pai, dá poder, dá entendimento. Espírito Santo, só depende do Senhor. Não deixa a mente do diabo, o atalho, o pensamento do enganar, o pensamento de lubridiar, o pensamento do jeito mais fácil, o jeito mais fácil onde destrói, o jeito mais fácil onde corrompe, o jeito mais fácil onde causa danos, problemas, muitas vezes irreversíveis, que leva até o inferno, porque quem sabe se Salomão está na sua glória ou não, é só ir no teu reino, porque na sua palavra não fala nada. Então essa pessoa, meu Pai, tira ela, se ela já cometeu, se ela já está no meio desse, como diz, nesse balaio de gato, meu Deus, então arranca ela daí, da força, da condição, aceita, meu Pai, o pedido de arrependimento, de perdão e livra ela, meu Pai, livra dessa morte, livra até na situação de agiota, na mão de agiota, de ladrão, assassino, pessoas perversas, meu Deus, livra ela, meu Pai, desse casamento, dessa união que é pessoa drogada, pessoa que no vício, que ela se enredou, meu Pai, num casamento, numa situação. Então livra ela, meu Pai, pela manifestação do teu poder, porque nós estamos indo na tua direção, estamos pedindo, o Senhor está ouvindo, então tende compaixão, olha para o interior, limpa o interior, se é intenção maligna, se é um pensamento maligno, o Senhor conhece, então tira, arranca o que é mal, arranca o que é lixo, arranca o que é podre, arranca o que está nesse mundo, a mente desse espírito desse mundo, esse enganador, esse espírito miserável, envia legiões de anjos e arranca, meu Pai. Se foi trabalho que enredou essa pessoa, que escravizou, que fez estar nessa situação, então arranca, junto com doença, junto com praga, junto com problema do interior, do corpo, meu Pai, do ventre, do ser, do coração, meu Pai, na mente da alma, meu Pai. Arranca essa podridão, arranca esse mal, arranca essa falange, arranca essas trevas, arranca essa podridão. E o Espírito do Senhor, meu Pai, habite no lugar. Venha, meu Deus, traz paz, traz, meu Pai, vitória. Traz, meu Senhor, um poder de oração dela clamar, pedir, buscar, insistência, insistir, meu Pai, até resolver, jejuar, meu Deus, e ser lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que a sua glória, meu Pai, a sua alegria desça sobre ela, fazendo ela reinar junto com o Senhor para sempre. Que a alegria do Senhor, meu Pai, abunde o interior dela, trazendo vida agora. Sim, meu Pai, a mesma alegria que o Senhor traz aqui, entra dentro dela e faça, meu Pai, ela mudada em nome de Jesus.